Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Matemática é Prática. Nossa aula de hoje é sobre sistema linear com 3 incógnitas, ou seja, o sistema de ordem 3 por 3. E nós vamos resolver pelo método da eliminação gaussiana ou do escalonamento. Se você tem dúvida nesse conteúdo, fique comigo até o final. E por que nós falamos método de eliminação gaussiana? Porque quem descobriu essa forma de eliminação foi o matemático e físico alemão chamado Carl Friedrich Gauss. Então, o nome está relacionado a ele. E aqui eu trouxe para vocês então um sistema linear, com 3 incógnitas e 3 equações. E ele está completo, todas as equações estão com as 3 incógnitas. E agora eu vou falar para vocês tudo que nós podemos estar fazendo com a finalidade de eliminar as variáveis, porque o método do escalonamento é estar eliminando uma variável e depois a outra variável e assim montando um sistema linear escalonado para depois estar descobrindo o valor de cada variável. Então, para eliminar as variáveis, nós podemos estar multiplicando ou dividindo uma equação por um fator que seja diferente de zero. Nós podemos também adicionar ou subtrair em uma equação um múltiplo de uma outra equação. Nós podemos também trocar duas equações de lugares, ou seja, se eu pegar essa equação e trocar com a primeira, inverter aqui as ordens, não vai alterar o resultado final. Então, nós podemos estar fazendo algumas modificações, com essa finalidade de ir eliminando essas variáveis. E para começar, nós vamos enumerar cada uma dessas equações para a gente estar trabalhando com elas. Então, a primeira equação, a segunda e a terceira equação. Então, para eliminarmos a primeira variável, vamos eliminar a variável x, mas poderia vocês escolherem qualquer variável para estar eliminando. Eu vou escolher aqui a variável x. E para começar, nós temos que fixar uma dessas equações. Poderia ser qualquer uma delas, poderia ser a primeira, a segunda ou a terceira. Eu vou escolher fixar a primeira equação na forma que veio aqui mesmo. Então, eu vou fixar a primeira equação e trabalhar ela com a segunda equação e depois fixar ela novamente e trabalhar com a terceira equação com a finalidade de estar eliminando o x. Então, vamos começar então trabalhando aqui com a primeira equação e com a segunda equação. Então, como a primeira equação é a que vai ser fixa, então nós vamos manter ela como ela está. Então, 2x menos 3y mais 4z igual a 8. E agora nós vamos olhar a segunda equação, o que nós podemos fazer nessa equação para podermos eliminar essa variável x. Aí nós temos que comparar ela com a primeira equação. Na primeira equação nós temos 2x e nessa segunda equação nós temos menos x. Então, para que eu possa conseguir eliminar esse x da segunda com o x da primeira, nós devemos multiplicar essa equação pelo valor 2, Porque quando a gente multiplicar aqui por 2, nós vamos ter 2 vezes menos x igual a menos 2x. Aí nós vamos conseguir eliminar então o x. Então, para isso nós vamos multiplicar toda essa equação pelo fator 2. Então, vou colocar aqui. Então, vamos multiplicar por 2. Então, vamos lá, vamos fazer essa multiplicação. 2 vezes menos x, menos 2x. 2 vezes mais y, mais 2y. 2 vezes mais 2z, igual mais 4z. É igual 2 vezes 7, 14. Então, nós multiplicamos todos os números, por esse fator 2. E agora vamos fazer a adição dessas duas equações. Então, agora nós vamos fazer mais 2x com menos 2x, positivo com negativo, nós podemos eliminar. Então, nós não vamos mais ter o x aqui. Menos 3y mais 2y, então nós temos, menos 3 com mais 2 vai ficar menos 1y, ou seja, menos y. Mais 4z com mais 4z, nós temos mais 8z. 8 mais 14 igual a 22. Então, aqui agora nós temos uma equação com duas incógnitas. Então, eliminamos o x. E agora nós vamos trabalhar com a primeira equação e com a terceira, também com essa finalidade de eliminar o x. Então, vamos repetir lá na frente. Agora, nós vamos trabalhar com a primeira equação e com a terceira. Então, vamos manter a primeira equação, vou copiar ela aqui. 2x menos 3y mais 4z igual a 8.
E vamos comparar essa primeira equação, então, com a terceira equação e ver o que nós podemos fazer para conseguir um valor que possa ser eliminado com o valor da primeira. Então, na primeira nós temos 2x, na última nós temos x. Então, agora, para que eu possa eliminar, vou ter que ficar com menos 2x aqui para poder eliminar com o valor da primeira. Então, nós vamos multiplicar agora essa terceira equação pelo fator menos 2. Então, vamos multiplicar toda essa equação por menos 2 e colocar o resultado lá. Ó. Menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes mais 2y, menos com mais igual a menos, né? 2 vezes 2 igual menos 4y. E agora, menos 2 vezes menos 5z, menos com menos mais, 2 vezes 5, 10. Então, mais 10z. Menos 2 vezes menos 10, menos com menos mais, 2 vezes 10, 20. Então, 20 positivo. E agora, vamos somar essas duas equações, eliminando o x. Então, mais 2x com menos 2x, nós vamos eliminar. E agora, vamos somar. Menos 3y com mais menos 4y. Então, somando dois números negativos, nós vamos continuar com o resultado negativo. 3 mais 4, 7y. Então, menos 7y. 4 mais 10 igual mais 14z igual 8 mais 20 igual 28. E agora nós temos uma outra equação com duas variáveis. E agora nós podemos começar a montar aqui o escalonamento dessas equações. Então, a primeira equação, ela vai ser mantida. Então, vamos repetir aqui, ó, 2x menos 3y mais 4z igual a 8. E a segunda equação que nós vamos colocar aqui, poderia ser qualquer uma das duas, mas vamos colocar essa aqui primeiro, que está menor do que aquela. Então, vamos colocar ela, ó, menos y mais 8z igual a 22. Então, primeira equação com as três incógnitas, a segunda equação com as duas incógnitas, e agora nós temos que encontrar uma terceira equação com uma incógnita só. Então, a terceira equação, ela vai ficar só com a incógnita z. E aí, nós montamos o escalonamento. Então, vamos trabalhar agora para eliminar o y. E como é que nós vamos fazer isso? Então, nós vamos usar as duas equações que nós encontramos aqui. Vamos fazer uma adição delas para que possamos encontrar a terceira equação do sistema escalonado aqui. Então, nós vamos observar essa equação, nós não temos nada que a gente possa fazer com ela para estar diminuindo ela, né, modificando ela para facilitar na nossa resolução. Mas essa equação aqui, a gente pode observar que ela tem um valor de menos 7y mais 14z igual a 28. E nós sabemos que todos os números aqui podem ser divisíveis por 7, porque todos são múltiplos de 7. Então, para resumir, para diminuir essa equação, para ficar mais fácil para a gente estar resolvendo, nós podemos estar dividindo essa equação pelo valor 7. E aí nós já podemos perceber que se nós dividirmos lá por 7, aí nós vamos ter menos y. E aí vai ficar igual aqui, menos y. Então, nós podemos dividir lá por menos 7. E aí nós já vamos conseguir estar eliminando o x quando a gente já for fazer a adição. Então, nós vamos dividir essa equação pelo valor por menos 7. Então, vamos dividir toda essa equação pelo fator menos 7. Então, menos 7y dividido por menos 7, menos com menos vai dar mais, 7 dividido por 7 igual a 1, então vai ficar 1y. Então, nós podemos colocar apenas y. Mais 14z dividido por menos 7, então mais com menos na divisão é igual a menos. 14 dividido por 7 é igual a 2z, é igual 28 dividido por menos 7. 28 é positivo, então mais com menos vai ficar menos. 28 dividido por 7 é igual a 4. Agora nós temos uma outra equação, né, que nós dividimos essa equação, né, por 7 e encontramos essa equação. Então, nós vamos usar esta equação e esta equação. Nós vamos somar essas duas equações para conseguir eliminar o y agora. Então, eu já vou aproveitar que está aqui e já vou colocar a outra equação aqui embaixo. Então, vai ficar menos y mais 8z igual a mais 22. E agora, vamos fazer essa adição. Então, vamos fazer a adição para eliminar
a variável y. Então, mais y com menos y, nós vamos eliminar, não existe mais o y. Menos 2z com mais 8z, de 8z eu tiro 2z, eu vou ficar com 6z. E 22 menos 4, ó, de menos 4 mais 22, então, de 22 que é maior, eu tiro menos 4 e eu vou ficar com 18 positivo. E agora nós temos aqui, então, a terceira equação do nosso sistema escalonado. Então, 6z igual a 18, nós vamos colocar aqui embaixo, ó, 6z igual a 18. Então, esse aqui é o sistema escalonado desse sistema aqui completo. Então, agora nós vamos encontrar os valores de cada uma dessas incógnitas. E nós podemos começar, né, pelo z, que é de baixo para cima. A gente vai começar a encontrar o z, depois a gente vai substituir nesta e encontrar o y e depois passar para o número 1. Então vamos lá, vamos aproveitar aqui embaixo para encontrar o z, ó. Então 6z é igual a 18, então z é igual a 18 dividido por 6. Então, z é igual a 3. E agora, se nós encontramos o z, nós vamos substituir, então, nesta segunda aqui, que é essa daqui. Então, vamos usar ela aqui embaixo, ó, menos y mais 8z igual a 22, onde nós vamos substituir o z pelo valor 3. Então, menos y mais 8 vezes z, que é o valor 3, igual a 22. Menos y mais 8 vezes 3, 24, igual a 22. Menos y vai ser igual a 22, mais 24 no primeiro membro, passa para o segundo membro, menos 24. Menos y é igual, mais 22 com menos 24 fica menos 2. E agora eu quero encontrar o valor de y e não de menos y. Então o que a gente faz aqui? A gente multiplica essa equação por menos 1. Então nós vamos multiplicar por menos 1 para tirar esse sinal negativo do y. Então menos com menos, mais y, menos com menos, mais 2. Então y será igual a 2. E agora nós temos z e y. Agora nós vamos substituir na primeira equação, ou poderia ser na segunda ou na terceira, mas vamos usar a primeira como nós fixamos ela ali. Então vamos usar a primeira. Então a primeira, ó, vou pegar ela e colocar aqui, ó, 2x menos 3y mais 4z igual a 8. E agora vamos substituindo os valores. Agora nós temos 2x menos 3 vezes y, que é igual a 2, mais 4z, que é igual a 3, então 4 vezes 3, igual a 8. 2x menos 3 vezes 2, menos 6, mais 4 vezes 3, mais 12, igual a 8. Agora, 2x menos 6 com mais 12 é igual a mais 6, que é igual a 8. E 2x é igual a 8, mais 6 no primeiro membro, passa para o segundo membro, menos 6. 2x é igual a 8 menos 6, igual a 2. E x será igual, então, a 2 sobre 2. E x é igual 2 dividido por 2 é igual a 1. Então, agora nós conseguimos encontrar o resultado, né, das variáveis x, y e z. Então, agora nós já temos a solução desse sistema. Então, vamos colocar aqui, ó, a solução desse sistema é igual. A solução sempre vem entre chaves e depois parênteses. Então, e na ordem, né, de x, y e z. Então, eu vou colocar aqui embaixo, ó, substituindo aqui. Solução é igual a x, que é o valor 1, y, que é o valor 2, e a z, que é o valor 3. E esse sistema, então, como nós temos as três variáveis, né, e essa é a única solução desse sistema, nós podemos dizer que esse sistema é um sistema possível e determinado. Então, vamos escrever aqui, ó, sistema possível e determinado. Pode ser abreviado por sistema possível e determinado. Então, quando nós conseguimos determinar o sistema escalonado, aí nós vamos observar se esse sistema escalonado, ele possui, né, três incógnitas e ele possui essas três equações, então ele vai ser um sistema que será possível e determinado, porque nós temos o mesmo número de equações e o mesmo número
de variáveis. Então, nós já podemos saber, né, a partir daqui, que vamos ter uma única solução para o sistema. Na próxima aula sobre sistema, aí nós vamos ver o sistema impossível e o sistema possível e indeterminado. Eu termino por aqui a aula de hoje, então. Eu espero que vocês tenham compreendido sobre o sistema linear com três incógnitas e também, né, compreendido aqui por que ele é um sistema possível e determinado. E eu conto com você na próxima aula. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho para não perder notificações de vídeos novos que eu postar. Fiquem com Deus, até a próxima aula.